Oi, pessoal, aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo de hoje eu quero falar das metas literárias para 2026. É, então é o seguinte, eu separei as metas em três tipos diferentes. Então vou ter três momentos aqui, que são metas no geral para o canal em si, né? Metas de séries, de livros que eu quero ler, e os livros que não são necessariamente de série, mas que eu quero ler em 2026. E as metas para o canal, eu pensei o seguinte, assim, o canal em si, ele é um hobby meu, eu faço por diversão, só para falar dos livros que eu tô lendo, assim, só que eu quero, assim, deixar o mais agradável possível, porque apesar de eu fazer o canal, fazer os vídeos, porque eu gosto de gravar, né? Mas eu também, às vezes, pego os meus vídeos e escuto eles depois, quando, quando eu tô focada no trabalho, assim. E às vezes eu gosto de reescutar algumas resenhas que eu faço, assim. E eu acho que isso tem ajudado muito a minha memória, assim, a lembrar dos livros que eu li e reter mais informações, né? Então, uma das minhas metas é sempre postar, tentar, né, pelo menos, né, postar um vídeo por semana no meu canal. E se eu falhar, bom, enfim, é porque eu tiro um tempo, às vezes, só quando eu tenho um tempo livre no final de semana pra gravar. Então, isso vai ser uma meta, assim, que eu vou tentar cumprir. Que eu tô tentando, tipo, gravar vários vídeos, assim, com antecedência, só pra soltar um por semana, pelo menos. De vez em quando, acho que talvez eu consiga postar mais, mas por enquanto é isso, assim, é o que dá. Até porque, às vezes, eu falo demais. É um conteúdo meio longo, então, né, já são vídeos meio longos, então eu não consigo, não sei, eu sou meio incapaz de fazer vídeos tão muito curtos. Mas enfim. E a outra meta que eu pensei assim pro canal seria de atingir 500 inscritos esse ano. Não sei se vou conseguir ou não. Eu também não me preocupo muito com inscritos, com likes, com visualização, porque eu tô fazendo isso aqui por diversão, tá? Então eu não quero que fique uma pressão assim de tipo, nossa, eu tenho que atingir essa meta porque eu preciso. Não, isso aqui é uma diversão, mas eu achei que seria legal colocar uma meta numérica para ver se eu bato ela ou não. E também vou tentar dar uma melhoradinha nos vídeos, e essa é uma outra meta que eu coloquei, que é de fazer um fundo pro canal aqui dos vídeos, porque por enquanto é esse fundo rosa que não tem nada. E aí eu pensei em fazer um fundo desenhado mesmo, ou uma ilustração, com uma estante e tal, assim, como se eu fosse, tipo, igual os booktubers têm, gravam na frente da estante, só que uma em desenho, já que, né, eu sou um desenho atualmente, então, só pra ficar mais bonitinho. Então, essa é uma meta desse ano, eu já comecei a ver isso, assim, talvez nos próximos vídeos eu consiga implementar. Mas do canal é basicamente isso, um vídeo por semana, bater 500 inscritos e um fundo novo. E aí, queria falar agora das metas de séries. Isso foi muito legal que eu achei no canal da Paloma. Eu vou deixar marcado aqui na descrição que ela postou esse template aqui, que é as cartas de leitura. E eu achei muito legal o desafio. Ela tem outro desafio de séries que ela fez um tabuleiro de jogo, tipo um tabuleiro de jogo de mesa, assim, enorme. Que tem, acho que tinha umas 60 casas, acho que por aí, tipo. E cada casa representa um desafio de leitura. E aí eu fiquei, caraca, esse aí eu não vou dar conta. Porque eu, assim, eu não queria deixar estabelecida uma meta numérica de livros esse ano. Porque esse ano eu acho que eu vou ler mais livros calhamaços, livros maiores. Então eu fiquei assim, eu não sei se eu quero deixar assim, eu quero ler 50 livros, quero ler 40 livros, porque eu vou tentar focar em ler livros grandes. E se eu ficar com essa meta numérica, eu vou querer, tipo, não querer ler esses livros que são muito grandes, que levam mais tempo para ler. Não sei se faz sentido isso que eu disse. Porque eu senti, de uns anos pra cá, que eu tô evitando ler calhamaço, sabe? Porque eu demoro pra ler. Eu senti também que meu ritmo de leitura, ele tá muito mais lento. E eu tô fazendo uma leitura muito mais atenta, assim, anotando o livro. E livros muito grandes, que tem, tipo, mais de 400 páginas, assim, 450 por aí, eu
tava deixando pra lá, sabe? Eu tava. Porque senão eu fico assim, ai, tem outros livros mais curtos, mais rápidos, sabe? Eu sinto que quando você termina um livro curto, você já fica no gás pra pegar outro, né? E calhamaço não tem muito isso. Mas esse ano eu quero ler livros maiores, então essa é outra meta, assim, que não é bem uma meta, mas é porque analisando os livros que eu separei para esse vídeo, a maioria deles são livros grandes. Então eu deixei de lado um pouco uma meta numérica, assim, né? Para não atrapalhar essa meta de ler os livros que são grandes, sabe? Mas voltando aqui no desafio das séries, eu peguei esse desafio aqui que tem só esses aqui, porque eu acho que mais do que isso eu não consigo, sabe, cumprir. E eu também não consegui encaixar todos os livros agora nesses desafios, então uns vão ficar em aberto, mas até o final do ano eu acho que eu consigo completar. Que conforme o ano vai passando, né? Porque assim, nesse vídeo eu deixei alguns que eu quero realmente ler em 2026, mas não todos que eu quero ler, porque às vezes lança um livro que eu não sabia e daí eu me interesso, quero ler. Às vezes, sei lá, surge um livro que também, assim, um livro que já foi publicado, mas que eu não sabia da existência e eu resolvi ler. Acontece muito, então eu não deixei fixo todos os livros que eu quero ler em 2026, eu só coloquei alguns aqui. E aí, para começar ali, na desafio de continuar uma série favorita, esse eu realmente quero muito, que é continuar a ler Eragon, né? Que no caso seria Eldest, que é o segundo livro. Porque agora em 2025 eu reli Eragon, o primeiro livro, né? No meu clube de leitura. E foi assim, foi uma delícia voltar para esse universo, porque Eragon é uma série favorita minha. Foi a primeira série de fantasia que eu li que me fez me apaixonar por fantasia. Então, eu queria muito reler, até porque tem um novo livro dentro da série que eu não sei se é um spin-off, que é com o Mortag, né? E eu queria muito ler esse livro do Mortag, só que eu não lembro de nada. Assim, eu reli Eragon e eu fiquei muito surpresa, porque eu ficava, cara, eu não lembrava de muita coisa. E eu não quero deixar passar muito tempo, porque é muita informação que tem nessa série. É uma série longa e os livros são grandes também. E assim, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei nem se eu vou conseguir reler a série toda tão cedo, sabe? Mas eu queria pelo menos deixar o segundo livro aqui, que é Eldest, que ele não é tão grande quanto Brisinger ou aquele outro, o último lá, que é o Herança, né? Que é gigantesco. Mas eu queria muito reler Eragon, a série toda, pra daí ler Murtagh. E então tá aqui Eldest. Aí, de finalizar uma série, eu coloquei As Bestas de Bronze, que é a série dos Lobos Dourados, né? Que é o primeiro livro, é uma trilogia. Engraçado que para esse desafio aqui, dava para encaixar esse livro em outros desafios, tipo, dava para encaixar em uma trilogia, dava para encaixar em uma série de fantasia, por exemplo. Quer dizer, fantasia também. O Eldest também encaixa em uma série de fantasia. E aí o seguinte é que, assim, essa série eu não gostei tanto dela. Tipo, assim, não é que eu odiei. Não cheguei a odiar, senão eu nem teria continuado, né? Mas eu não amei. Sabe quando fica no ok, no 3 estrelas? Pra mim essa série tá sendo isso, assim. O primeiro livro eu não gostei tanto. E aí eu resolvi continuar porque o segundo livro tava barato. E eu gostei um pouco mais desse segundo livro. E aí tem esse terceiro, que já lançou. E aí eu pensei, eu vi que dava pra pegar emprestado ele na Biblion. Aí eu pensei, então eu acho que eu vou ler ele em e-book mesmo, não vou chegar a comprar o terceiro livro. Só pra terminar a série, porque, sério, essa coisa de você ler séries que vão, assim, que você não tá amando, mas você também não desgostou, fica um sentimento esquisito de tipo, será que eu termino? Será que não? Porque você não tem tanta vontade, assim, de ler, sabe? Mas fica um sentimento de coisa inacabado. E nessa série eu gosto muito dos personagens. Eu acho eles uns queridos. Então eu acho que, assim, vou terminar só pra concluir, assim, né? Pra ver como é que termina. E aí depois eu posso até comentar da série no geral, fazer um vídeo só sobre a série. Porque realmente os personagens, eles são um ponto alto desses livros aqui.
E tem uma personagem específica que é a minha favorita, que eu acho que eu leria só por ela. Que tem uns que eu dispenso também, que eu acho eles um porre, mas tudo bem. Então aqui tá esse desafio aqui de concluir a série. Aí, em série de fantasia, é uma questão. Eu pulei uma série bonita porque deixei em aberto, né? Não sei o que encaixar por enquanto ali. E uma série de fantasia é uma questão porque esse ano eu decidi que eu quero ler os livros do Brandon Sanderson, do universo da Cosmere. Porque eu já li alguns livros do Brandon que não são da Cosmere. Eu já li aquele que é de sci-fi, né, de ficção científica, que eu não gostei desse livro que eu li. Foi só o primeiro livro e é uma série, né, mas eu não gostei, aí eu não continuei, não dei continuidade. E a outra série dos Executores, que são tipo super-heróis, assim, quer dizer, eles não são, eles são super vilões, assim, as pessoas têm poderes, e é uma fantasia urbana. E não é uma série de fantasia medieval, por exemplo. Eu nem sei se todos os livros dele, assim, da Cosmere são de fantasia medieval, não faço a mínima ideia. Mas eu queria começar a ler do universo da Cosmere. Só que dentro do universo da Cosmere, do Brandon Sanderson, tem diversas séries, né? E aí eu fiquei assim, tá, por onde eu começo então? Porque eu já vi várias pessoas falando que tem uma ordem pra você ler, pra você, tipo, aproveitar mais essa coisa da Cosmere, porque os livros fazem referência entre eles, não são necessariamente spoilers, mas são referências que é legal de você pegar. E eu já vi gente aconselhar também de tipo, ah, não importa por onde você começa a ler a Cosmere. Tipo, você pode começar pelo livro que você tem. Só que os livros que eu tenho, assim, eu achei meio complicado começar por eles, porque eu tenho um que é uma fantasia é um livro único, e aí já não encaixa aqui nesse desafio de séries, né? Aí tem um outro que ele tem mais de 1000 páginas, que é o Caminho dos Reis, que eu não queria começar por ele de jeito nenhum, porque eu não sei quando que eu vou conseguir ler todos, porque cada livro da série tem mais de 1000 páginas e isso me assusta. Então eu queria começar pelos livros que são menores, do Brandon Sanderson, né? Então eu vi que é aconselhável começar por Mistborn, né? Então eu coloquei aqui Mistborn, que é uma trilogia, então encaixava no trilogia. E, assim, eu acho que antes de Mistborn, na verdade, eu vou ler outro livro, que depois eu vou falar dele. Mas eu queria ler, pelo menos começar Mistborn, a trilogia, pra daí eu pegar os outros livros do Brandon Sanderson, né? Eu não sei se eu vou ler tudo exatamente na ordem, porque eu não tenho todos os livros dele aí, né? Mistborn eu não tenho também em casa. Então, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu queria pelo menos ler vários livros do Brandon Sanderson, começar na Cosmere, sabe? Porque eu não aguento mais as pessoas elogiarem esse autor, elogiarem essa série e eu ainda não conheci, sabe? Sendo que eu amo ler fantasia e eu tenho lido algumas fantasias que não são tão boas assim, então eu preciso disso, assim, sabe? Aí eu pulei uma série desconhecida, porque não sei, não sei o que encaixaria aqui. E também pulei uma série cozy, porque também nenhum dos livros que eu quero ler no momento encaixa. E aí botei uma trilogia, coloquei Duna. Aí você pode pensar, ah, mas tem 6 livros de Duna, então não é uma trilogia. Mas eu considerei uma trilogia. Porque, pra mim, os 3 primeiros livros de Duna são uma trilogia, e aí tem mais 3 que são tipo uma segunda trilogia, assim, porque esses 3 primeiros foram escritos pelo autor mesmo, né? Acho que é o Frank Herbert, uma coisa assim. E aqueles outros livros foram escritos pelo filho dele, se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando a maior fake news do mundo, mas é alguma coisa assim. E para mim, eu considero só os livros que o autor original escreveu, não o filho dele. E eu queria pelo menos terminar essa trilogia. Tipo, esses 3 primeiros, sabe? E eu finjo que os outros 3 não existem, porque eu não quero ler aqueles outros 3. E só que o problema é que assim, eu li o primeiro, né, o Duna mesmo, eu li o segundo, que eu não lembro o nome direito dos livros de Duna, e esse aqui que é o terceiro, que é o Filhos de Duna, né? Só que eu não me lembro mais direito do que aconteceu no segundo livro. No primeiro tá mais fresca a memória por causa do filme, que teve a parte 1 e parte 2, né? Eu acho que vai lançar o segundo filme de Duna,
não sei se esse ano, mas eu queria reler a série também. Só que os livros de Duna são enormes também. Sério, vai ser um ano de releitura e de ler livros enormes de séries, assim, vai ser isso. E eu queria reler com a minha amiga. Quer dizer, eu não sei se a gente vai reler junta, porque ela também não lembra, porque a gente já a gente leu junta os dois primeiros livros, acho que foi na pandemia. E a gente não chegou a ler o terceiro. E só que aí eu falei com ela, ai, vamos ler Duna de novo? Tipo, vamos pelo menos ler o terceiro juntas. Só que a gente tem que reler os dois primeiros. E eu não sei como é que a gente vai fazer isso. A gente não combinou ainda data nem nada. Mas é uma meta pro ano, né? Então, em algum momento, Duna vai rolar. Porque eu queria muito, pelo menos, terminar essa primeira trilogia. E assim, eu ganhei de presente, né, esse livro. Então, também, livros que eu ganho de presente são prioridade pra mim. Então, Duna tá aí. Aí, uma série longa eu pulei também, porque eu acho que Eragon encaixaria em uma série longa. Enfim, tem vários livros que dava pra encaixar aqui, mas eu deixei em aberto por enquanto. E um lançamento, avançar em uma série, eu coloquei o Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, que é dos Jogos Vorazes. Assim, ele não é um livro direto da série, assim, tipo. Ele não é uma continuação, ele é um prequel, né? Ele é tipo um livro extra dentro da série, mas ele é parte da série de Jogos Vorazes, né? Eu considerei, pelo menos. E eu já tenho esse livro aqui que eu peguei emprestado de uma amiga. Inclusive, eu quero começar ele essa semana, assim. E eu não li o outro livro que a Suzanne Collins lançou, que é aquele do Snow, né? Mas eu assisti o filme e eu não gostei muito do filme, da história, assim, então aquele lá eu não vou ler. Mas esse aqui que é Os Jogos do Haymitch, eu quero muito ler. Eu vi um monte de gente elogiando, questionando a existência desse livro, que não precisava, que é fanservice. Mas eu não tô nem aí, eu quero ler. Eu não tô super animada, tipo, uau, porque, assim, eu gosto muito de Jogos Vorazes. Eu reli a série toda, acho que em 2024. Eu gosto muito da proposta, assim, a crítica que a Suzanne Collins faz. Eu acho genial a forma que ela trouxe isso. A construção dos personagens, principalmente da Katniss, eu acho incrível. Então, assim, eu admiro muito essa série, né? E eu quero ver o que ela vai fazer aqui de diferente, pelo menos, assim, que tipo de crítica que ela vai trazer. Porque eu acho que a importância dos livros dela é isso, assim, toda vez que ela acha que tem que falar de algum assunto que para trazer mais luz sobre esse assunto, alguma crítica mesmo social, né? Porque distopia é isso, gente, é você criticar alguma coisa na sociedade que, se não tomar cuidado, vira realidade. E às vezes já virou realidade. A distopia, quando vira realidade, é porque a gente tá ferrado. Mas então, enfim, quero muito ler. E aí tá aqui. Aí então ficou mais ou menos assim o desafio da Paloma. E os outros eu vou encaixando ao longo do ano, se der, né? Também não é uma coisa assim que eu tô tipo, nossa, tenho que fazer cumprir, mas eu achei tão bonitinho assim a proposta, os desafios, que eu vou tentar, vou dar o meu melhor. Aí também tem uma meta diferente que eu separei que seria ler a Bíblia inteira também durante o ano. Eu nunca cheguei a ler a Bíblia toda dentro de um ano, assim. Eu cheguei bem perto, eu cheguei bem longe, na verdade. Só que eu desisti em algum momento e eu parei, assim. Nossa, mas eu até fiquei admirada que eu li muita coisa, assim. Só que esse ano eu tô fazendo um ano bíblico, que basicamente ele separa 2 ou 3 capítulos da Bíblia para você ler todo dia. E junto também que eu estou fazendo o ano bíblico, tem também os livros também que é de uma série, que aí eu não botei no desafio, né? Mas esse eu ainda não tô conseguindo fazer direito ainda. Que junto do ano bíblico você lê os capítulos e lê um capítulo dos livros dessa série aqui, que é a série O Conflito da Ellen White, e começando por Patriarcas e Profetas. Botei só esse primeiro para representar, porque é esse que ele acompanha Gênesis, né, e Êxodo e tal, os 5 primeiros livros, eu acho, o Pentateuco, né, da Bíblia. E só que os capítulos desse livro são muito grandes e eu não estou conseguindo ler um por dia, que é o plano é ler um capítulo por dia desse livro, dos livros dessa série no caso, porque são 5 livros, se eu não me engano, dessa série.
E aí você vai ter lido todos eles dentro de um ano. E a Bíblia inteira, né? E assim, eu não tô dando conta dos capítulos desse livro, mas do ano bíblico tá dando certo. E, ai, é incrível, assim, tipo, tá sendo muito legal acompanhar, mas eu realmente não tô conseguindo ler, porque eu tenho que ler com muita atenção. E eu tô usando um aplicativo que ele separa para você os capítulos. Ele até você pode ler pelo celular e tem também a versão em áudio. Só que eu acho que eu preciso ler com os olhos só para me concentrar melhor, ou ler assim as palavras e escutar junto, para conseguir absorver bem a informação, né? Porque senão só escutar o audiobook eu acho que eu não vou conseguir assim me concentrar totalmente no assunto. Então essa é uma meta assim que eu quero muito conseguir, mas eu não sei se eu vou conseguir ler todos os livros dessa série em um ano, assim, acho que ai, pela minha rotina até agora, até esse dia que eu tô gravando, eu tô vendo que não está sendo muito realista, assim, com os livros dessa série. Mas pelo menos esse aqui eu quero terminar esse ano. Aí também, agora eu separei livros que eu quero muito ler em 2026, assim, que alguns são bem grandes, outros não são tão grandes, mas que, enfim, preciso ler. Cada um tem um motivo diferente. Então aqui, Babel, coloquei aqui ele justamente por ser um livro grande que eu não tive coragem de ler até agora. E eu acho que ele já apareceu em uns 3 vídeos que eu fiz de meta, assim. Esse deve ser o terceiro. Que eu coloco, metas para ler. Babel. Da Kwang, da Rebecca Kwang. Esse aqui eu não li até agora porque eu ouvi dizer que ele é um pouco difícil, assim. Que ele fala de assuntos complexos e isso me assusta. Porque às vezes você só quer ler uma besteira, quer ler uma coisa tranquila, você não quer pensar muito. E esse livro vai ficando. E o fato dele ser grandão é uma coisa que me afasta um pouco, assim, né? Mas desse ano ele não vai passar, não, porque eu vou pegar ele, sim, pra ler. E, enfim, eu acho que se eu gostar dele, eu vou considerar ler Catábases também. Só que eu não sei se eu tô muito afim de ler Catábases. Aí depende de como que, se eu vou gostar desse ou não. Eu sei que eles não são iguais. Cada livro da Rebeca são diferentes, assim, parece que nem é a mesma autora, às vezes, sabe? Eu já li A Guerra da Papoula e já li A Impostora dela. E são, tipo, totalmente nada a ver um com o outro, assim. Mas tá aí. Babel, de novo. Aí eu ganhei de Natal agora As Aventuras de Amina Al-Sirafi, da Chakraborty. E assim, eu acho que eu já li outro livro dessa autora, se eu não me engano. Que eu acho que era aquela série de que tinha assim umas coisas mais, tipo, tinha gênios, tinha jeans, era uma coisa meio deserto. Eu não tô lembrando agora o nome da série, mas eu lembro que eu só li o primeiro livro daquela série e eu acho que é a mesma autora, né? Se eu posso estar meio enganada aqui porque eu não conferi antes. Mas eu não continuei os livros dela lá, daquela série lá. É, A Cidade de Bronze, era essa série mesmo, é essa autora. Que eu acho que, assim, eu achei meio complexa, eu achei meio confusa essa série da Cidade de Bronze. E eu não fiquei tão afim de continuar, sabe? Talvez eu chegue a reler um dia esse livro, esse outro livro que eu li, mas eu não sei, não me animei muito não. Eu acho que eu não também fiquei muito apegada aos personagens, não sei o que aconteceu. E é um livro enorme aquele lá. Eu acho que tinha umas 500 páginas, sabe? 600 por aí. Mas eu ganhei esse aqui. E esse aqui eu acho que não é um livro de série, eu acho que ele é um livro único. Eu espero. Nossa, eu realmente espero. Se ele for livro de série, ai, enfim. Mas eu queria muito ler esse que também se passa no mar, assim, né? Eu acho que é uma pirata. Eu não lembro mais a sinopse, tá? Eu sinto muito, não vou conseguir dar a sinopse. Eu nem falei a sinopse de Babel também, mas eu não lembro direito também. Que já faz tempo que eu tenho aquele livro. Mas esse aqui eu só ouço coisas boas dele, então eu vou acreditar que esse vai ser mais legal que o outro que eu li da autora, né? E ele é um livro grande também, então vamos ver como é que vai ser.
Aí, pra variar um pouco desses livros de série, de fantasia, tudo bem que Patriarcas, Profetas e a Bíblia, né, não se encaixa muito nisso, mas aí eu coloquei um romance na lista também de meta, que é Nem Te Conto, de Emily Henry. E eu já li vários livros dessa autora, tipo, ai, todo mundo meio que conhece ela, ela é uma autora super famosa agora de romance. Eu acho que talvez seja uma autora que seja mais conhecida, assim, de romance, assim, fora a Colleen Hoover, que... Ai, vamos deixar a Colleen Hoover um pouco de lado, sabe? Mas esse aqui, eu nem te conto especificamente, é um livro que eu tô cansada de ver as pessoas falarem dele e elogiar ele. Eu devo ter visto, sei lá, uma pessoa que não gostou dele só, mas todas as outras elogia. E eu quero também ler e conhecer. Eu já tenho esse livro aqui. Ele tá aqui paradinho, porque eu tava esperando o momento certo pra ler quando eu tivesse a fim de ler romance. Porque às vezes eu não tô muito afim, eu tô de saco cheio, eu tô muito amargurada, sabe? Muito coração de gelo, aí eu não quero ler romance, mas às vezes eu fico assim, não, agora eu quero ler um romance. Tô precisando de um conforto, um carinho, daí eu pego, sabe? E aqui tá, então, o Nem Te Conto. E assim, os livros da Emily Henry pra mim são às vezes eu gosto, às vezes não, sabe? Tipo, eu já li um que eu não gostei. O primeiro que eu li dela eu não gostei. E aí eu li outro que eu achei só ok. E aí teve outro que eu gostei um pouco mais. Então nunca é assim, ai, amei, sabe? Nenhum livro dela eu digo assim, ai, nossa, minha autora favorita. Não, tipo, eu só vou pela recomendação das pessoas e até agora ainda não fiquei tão encantada quanto as pessoas dizem, sabe? Então esse aqui eu tenho alta expectativa, tá? Porque esse aqui foi o mais elogiado dela até agora que eu vi. E não sei, vamos ver. Então ele tá na meta, ele já tá ali comigo, então ele vai ser lido eventualmente. E eu separei só mais um livro nesse vídeo de metas, né? Até porque eu acho que dentro das metas que eu separei, tem várias, tipo, que nem Duna, mas eu quero reler os outros livros de Duna. E, os livros do Brandon Sanderson, tem vários que eu quero ler antes, assim. Então, acho que dentro das metas tem outros livros inclusos, sabe? Mas é que o último que eu separei foi o As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que esse aqui eu tô devendo. Esse aqui eu prometi ler pro Jorge, pro Tauan. Oi, Tauan, se estiver vendo isso. Porque, assim, quando eu tava fazendo lives, de vez em quando eu faço lives de jogos, né? Jogando na Twitch. E nas lives tem uma lojinha de pontos. E com os pontos que você vai juntando assistindo a live, você pode resgatar recompensas. E uma das recompensas é você indicar um livro para eu ler. E aí o Tauan indicou esse livro, As Meninas. E eu não li até agora. Isso, tipo, foi em maio do ano passado que ele resgatou. E aí eu falei pra ele, que na época eu não tava podendo ler, né? E aí eu falei pra ele, não vou ler agora, mas alguma hora eu vou. Dentro de um ano eu vou ler esse livro, o prazo é um ano. E aí eu percebi que, tipo, em maio vai fazer um ano. Então eu tenho que ler antes de maio, pelo menos, agora em 2026, pra poder cumprir isso, assim. E eu só não li antes porque eu já ouvi falar que é um livro difícil de ler. E eu tenho um pouco de medo dele, assim, que ele é meio. Ele é fluxo de consciência, sabe? É uma mistura, assim. E também eu vi que ele é livro de vestibular, tipo, acho que em São Paulo, acho que cai esse livro. Que você tem que ler obrigatoriamente para poder responder questões sobre. Então ele é um livro que tem uma importância, assim, é um livro nacional, né? Eu acho que ele se passa na época da ditadura, se eu não me engano. São três pontos de vista, assim, são três mulheres, né? E, enfim, eu quero ler ele. Eu acho que eu vi um pouco sobre ele, assim, que já que ele é um livro de vestibular, eu acho que eu assisti uma aula sobre ele, assim, não contando tudo que acontece no livro, tipo, só a premissa dele, basicamente, e por que é um livro importante, e sobre a autora também, né? Mas eu sempre tava com medo dele, porque eu achava a escrita meio difícil, assim, de entrar, de compreender o que tá acontecendo, mas agora vai. Eu vou ler ele definitivamente antes de maio, tá? Pra cumprir, né? Entregar o que eu prometi pro Tauan e vai dar certo. E aí daí vou poder dizer o que eu achei pra ele, né?
Tomara que eu goste, mas, né? Então, esse foi as metas, foram as metas, né? Assim, são os livros que eu com certeza quero muito ler esse ano, assim, e talvez uns mais que outros, né? Mas eu não sei, tipo, tem outros livros que eu sempre vão aparecendo, porque, por exemplo, agora em janeiro, né? Tem dois livros que eu estou lendo que não estão nessas metas aqui, que são livros do Clube do Livro. Eu tenho dois clubes do livro, assim. E então, sabe, não, eu não coloco eles como meta, mas porque eles sempre surgem a cada mês, eu nunca sei o que, que vai ter, sabe? Talvez eu bote um desses livros como meta, no, assim, bote um desses livros da meta no clube, pra daí já, né, unir o útil ao agradável, mas não sei. E durante o ano sempre vai surgindo várias e várias coisas. Tem livros que eu tenho em casa mesmo que eu não coloquei aqui, porque eles não são minha prioridade no momento, são mais esses aqui. Mas e é meio que isso, assim, as metas. Eu não gosto também de, tipo, fazer muita DPR e, assim, estabelecer metas muito rígidas, porque eu sei que durante o ano eu vou fazendo muitas leituras espontâneas, o meu humor varia muito. Tipo, eu sei que eu quero ler livros calhamaços, né? Aí eu não sei se isso vai me atrapalhar também, que talvez eu não consiga, tipo, postar muitos vídeos no canal por causa disso. Tipo, se eu tô lendo só o mesmo livro por 2 meses, aí eu vou falar do que no meu canal, sabe? Então, tudo isso, né, tem um pouco de peso, assim. Mas, enfim, essas são as metas. Espero que dê certo. Torçam por mim. E aí também me digam as suas metas literárias. Eu sei que eu conversei com uns amigos, eles disseram que a meta deles é ler 2 livros no mês, por ano, no ano, né? Tipo, então no final eles vão ler 24, assim. Eu achei uma meta bem legal para quem, assim, quer retomar um ritmo de leitura. A minha irmã também tá com meta de ler, assim, e tal. Eu acho isso muito legal. Tipo, a gente voltar a ter o hábito de leitura, sabe? Porque é um hábito. No começo dói, assim, é meio chato. É tipo ir pra academia, eu acho. Você adquirir o hábito de leitura. Tipo, você não quer ir pra academia porque é uma coisa meio, né? Aí dói depois. Mas aí, se você vai bastante, no dia que você não vai, você sente falta. É bizarro, tá? E a leitura é um pouco isso. Você vai começando a sentir prazer, sabe? E se você não lê, você sente falta. Então, é meio que isso. Eu incentivo todos a terem metas, tá? De leituras, assim, compatível com o seu ritmo, né? Como é que você tá hoje em dia. E é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Que vocês tenham um ótimo ano, tá? De 2026, com muitas ótimas leituras. Eu também espero que as minhas leituras sejam ótimas, tá? Mas é isso. Fiquem bem e tchau, tchau.